Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e mais uma semana que está chegando ao seu final. E hoje nós tivemos a mudança da região de Sorocaba na classificação do Plano São Paulo de flexibilização nessa pandemia do coronavírus. E a região de Sorocaba voltou para a fase laranja. A partir de agora, o comércio de São Roque, de Mairinque, de todas as cidades da região de Sorocaba poderão funcionar. Tem restrições, mas poderão abrir. A gente saiu da fase vermelha, que é a mais restritiva. Mas a gente vai começar o nosso programa aqui com a nossa convidada e aí a gente vai bater o papo aqui, vai falar de outros assuntos, porque hoje nós vamos falar aqui de educação, que é um assunto que também está muito relacionado com a pandemia. Aliás, o que será que não está relacionado com a pandemia, né? Deixa eu conversar aqui com a Michele Palma, que é professora, já foi secretária de Educação aqui de Mairinque, que a gente vai trocar uma ideia aqui sobre educação. Michele, você está me acompanhando aí? Boa tarde, Michele, tudo bem? Olá, tudo bem, Vander? Opa, estamos fazendo o nosso contato aqui com a Michele, já a gente vai ter a imagem também da Michele aqui conosco. O Alan, sim, agora tem a imagem da Michele aqui. Oi, Michele, tudo bem? Boa tarde, Michele. Boa tarde, Vander, obrigado, boa tarde a todos que nos assistem, obrigado pelo convite. Pois é, eu falei assim, vamos falar de educação, que é um assunto que está relacionado com a pandemia. Aliás, o que não está relacionado com a pandemia ultimamente, né? E principalmente a educação, né? Eu até já vou começar perguntando para você, como é que você está vendo, assim, de uma maneira geral, depois a gente vai entrar aqui em mais detalhes, essa questão da educação com a pandemia, muita gente acompanhando a aula online, tem gente que ainda não está acompanhando, apesar de a gente já ter um tempinho de pandemia aí. Como é que você está acompanhando aí? Que balanço geral você faz aqui para a gente começar a nossa conversa, Michele? Olá, Vander. Então, nós estamos aí com 4 meses de aula online, né? E o que era uma grande preocupação lá no começo do Todos pela Educação, até do Conselho Nacional de Educação, que emitiu vários pareceres, é o que está acontecendo agora, que é uma grande desigualdade social, né? A gente já sente essa desigualdade social porque as atividades online, ela não está chegando em todos os alunos, né, Vander? Então, os sistemas de ensino, eles tinham que garantir o acesso às atividades dos alunos. O que eu percebo aqui na nossa região, né, é postado numa página das prefeituras e pronto, né? O município de São Roque, o município de Alumínio ainda entregam essas apostilas, o que não está acontecendo no município de Mairinque. Mas aí eu vejo um grande guerreiro que se levantou aí frente à pandemia, que são os professores, né? Eu mesmo tenho 7 grupos de WhatsApp, então os professores eles estão nessa busca ativa aí dos alunos para diminuir essa desigualdade social e para tentar chegar até os alunos. Então, os professores que estão aí, principalmente no município de Mairinque, né? Eu falo do município de Mairinque e do município de Alumínio, onde eu tenho maior acesso, e estendo para São Roque pela Associação dos Professores. Eu tenho esse contato porque sou filiada, né? À Associação dos Professores de São Roque Região. Então, os professores é que estão se mostrando aí grandes guerreiros na busca ativa pelos alunos, mas isso não está partindo diretamente dos sistemas de ensino, né? Principalmente aí eu falo da realidade de Mairinque. Então, é uma grande preocupação. Pois é, estamos conversando aqui com a Michele Palma, o nosso Alan Viane vai entrar na conversa aqui também, depois a gente vai pegar outros detalhes. Boa tarde, Alan. Vamos para a fase laranja a partir de segunda-feira, hein, Alan? Você já tinha antecipado isso, né? Você estava sentindo? Estava. A minha única, primeiramente, boa tarde, a única questão é que uma semana volta para vermelha, aí não sei o que muda em uma semana com o aumento de mortes aqui em São Roque e em Mairinque, e a gente volta para laranja. É complicado esses dados que o Dória sempre fala, né?
Mas vamos lá com relação à educação. Qual é a sua primeira pergunta para Michele Palma? Não foi só professora não, né? Não foi. Infelizmente não foi. Michele, a minha pergunta é em relação a esse novo Fundeb, né? Que tem uma proposta agora de uma PEC para ser uma política permanente. O que você acha dessa nova PEC pro Fundeb para o ano de 2021? Olha, nós estamos, né, até eu fiz uma campanha e vários professores para que ela seja votada o quanto antes, né, uma preocupação dos professores e de todos os envolvidos em educação. O antigo Fundeb, ele vence dia 31 de dezembro. A PEC, ela tem alguns pontos são positivos, porque o que acontece? Todos os municípios, eles depositam para o Fundeb e fazem depois a retirada por número de aluno. Isso diminui as desigualdades sociais, financeiras, porque há uma paridade, né? Há uma distribuição real dos recursos do Fundeb. A União entra hoje com 10% de complemento, fora o que os municípios depositam, a União também deposita 10%. A principal proposta é que a União vai depositar aí dos fundos, de todos os impostos que compreendem o fundo, ela vai depositar 20%. Então, os investimentos em educação, eles aumentam com isso. E também o aumento de, no mínimo, de 70% do Fundeb para pagamento de folha de pagamento, né? Para ir para os profissionais de educação, o que também valoriza os salários aí. Então, há uma grande expectativa. É uma PEC positiva para a educação, mas a nossa grande preocupação é que ela seja aprovada o quanto antes. E ela foi retirada para leitura. Ela ia para votação essa semana e foi retirada para uma leitura coletiva. Então, há uma preocupação dos professores e de todos os envolvidos, mas ela é positiva e ela precisa ser aprovada o quanto antes, né? Pois é, a gente ouve falar do Fundeb há 20 anos, né? Porque agora tem esse prazo. Eu confesso que eu não sabia que tinha sido criado com esse prazo de validade, né? Eu entendi quando da criação, que a gente falava do Fundeb, se consolidou, que já fosse algo que estava permanente, que tivesse lá na lei, mas tinha essa data de validade e sempre foi uma preocupação dos professores, dos educadores, quando chegasse esse momento, né, Michele? Sempre foi, Wander, sempre foi, e desde o ano passado há muitas discussões sobre o texto, né? Da forma com que o texto está, ele é bom para os professores, ele é bom para os municípios, para os entes federados, né? Porque ele aumenta o investimento da União em educação. Também há um texto lá, que é um outro recurso que vem para o município, que chama Cota Salário Educação, que ele seja, Mairim, que recebe mais ou menos 12 milhões, para você ter uma ideia, que ele seja incorporado ao Fundeb. Mas isso já é visto com preocupação, porque já é uma destinação da União para o município. Então, se ele entrar no cômputo da União, acaba diminuindo o investimento em educação. Então, essa é a parte do texto que os educadores e todos rejeitam, né? E a preocupação, por quê, Wander? Se ele não for aprovado, são os próprios municípios que depositam o Fundeb, né? O 20%. Opa! Caiu o nosso contato com a Michele aqui, a gente já vai restabelecer. Voltou. Você está falando o município deposita. Vamos lá. Teve uma ligação aqui. Esses 20% que computam o Fundeb, ele já faz parte do... Então tá tendo uma ligação. Aliás, você que é um técnico nisso, quando a gente tá no Skype e alguém liga, qual é o procedimento? O que a gente faz? Bloqueia a pessoa que tá te ligando. Bloqueia. Bloqueia. Se a gente tá no Skype, liga alguém... O problema, o certo é não ligar, né, gente? Mas aí o pessoal não sabe, né, que tá... Não, aparece lá que tá ocupado, tá em ligação. Vamos ver agora. Oi, Michele, restabelecido o sinal, Michele, tudo bem? Não, tranquilo. Viu? Até eu estava perguntando pro Alan aqui, que é o nosso especialista em internet, como é que funciona quando a gente está no Skype, o pessoal continua ligando e a ligação chega também, né? Eu acho que a pessoa está insistindo em ligar. Eu acho que tem notebook, né? Porque o celular, ele é mais, né? Então tem...
Desculpe, viu? Voltando, os municípios já depositam. Então, se não houver a renovação, vai ter uma grande desigualdade social, principalmente para os estados do Nordeste, que têm uma renda menor, e daí a desigualdade social, a desigualdade financeira. Então, a gente luta aí pela votação do novo Fundeb e pela permanência agora, né? Um financiamento, né, da educação básica. Você que já foi secretário de Educação aqui, Mairink, aliás, se foi secretário de Educação em que período aqui? Quem que era o prefeito, Michele? Eu fui secretária de Educação do período de 2014 até 2016. Era o prefeito Binho. Ah, foi com o Binho. Então você conhece como é que funciona o Fundeb. Quando você fala assim, é o próprio município que deposita, dá uma noção para a gente de como o que é esse depósito que o município faz, como é que funciona essa arrecadação do Fundeb, por exemplo, eu achava que era só um dinheiro que vinha lá do governo federal. Não, mas como que é essa participação do município? O que é esse depósito do município? O Fundeb, são vários impostos que compreendem o Fundeb. É uma parcela do IPVA, uma parcela do ISS. Então, há um cômputo de impostos municipais que compreendem o Fundeb. Então, chega lá, dia 7, mais ou menos, de cada mês, o município vê o quanto computou e ele faz o depósito para a União. Todos os municípios fazem esse depósito. Depois, para o fundo, né? Deposita para o fundo do Fundeb. E isso é uma obrigatoriedade. São 20%, todos os municípios são obrigados desses impostos que computam o Fundeb. E já entra até nos 25%, que é obrigatoriedade do município, né? O município não pega 25% do seu orçamento e deposita. Não, 20% já é Fundeb. Ele só complementa com 5% depois. Mas o Fundeb ele deposita. Depois eles depositam, eles fazem a retirada, né, por número de alunos matriculados no censo do ano anterior. Por exemplo, Wander, o aluno que teve, o município que teve mais investimento em escola integral, ele recebe mais. O município que tem mais creche recebe mais. Então, é uma maneira de distribuir o dinheiro de uma forma paritária. Paritária. Não, isso é importante para a gente entender como que funciona, né? E aí, outro dia a gente estava conversando e você falou, tem o município que deposita e retira. Tem município que retira mais do que deposita? Como é que funciona isso, Michele? Exatamente, depende muito do quanto que o município arrecada, né? Se um município é um município pequeno, ele deposita menos, mas ele acaba recebendo mais, porque é por número de alunos matriculados, mas de repente ele tem ali uma arrecadação muito baixa, principalmente os municípios do Nordeste. Né? A gente, quando fala do Fundeb, houve uma valorização lá no Nordeste mesmo, né? Porque daí, no Nordeste, que a renda é muito baixa, eles depositam menos e retiram mais do fundo, porque é por número de aluno matriculado. Já aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma grande cidade, vamos citar Taubaté, deposita muito e retira menos. Ele deposita muito mais e retira menos, porque a renda lá daquela cidade é muito grande. Então, é mais ou menos por aí, Wander. Por exemplo, no período que você trabalhou aqui como secretária de Educação de Mairink, depositava mais, depositava menos, como é que funcionava? Mairink, ele recebia mais, não chegava, porque nós temos aqui em Mairink 10 mil alunos, então Mairink, a arrecadação, ele depositava menos e recebia mais do fundo, além de receber também esses 10% que é da União, né? Depende do cota do aluno, então Mairink recebia mais do que depositava. Alumínio também, São Roque não. São Roque já tem um depósito maior do que um recebimento. Então São Roque acaba depositando a mais, aí ele retira um valor para cada aluno, e esse excesso que fica de São Roque, quer dizer, é transferido para outro município, vai para um pacote? Isso, vai para outro município, principalmente para os municípios do Nordeste, principalmente.
Isso é interessante. O Fundeb, você como educadora, há tanto tempo nessa área aí, o Fundeb foi uma criação legal, é uma coisa assim que você valoriza, que foi importante para a educação, a criação desse fundo. Foi assim, você acha que foi vamos dizer, uma revolução no ensino brasileiro? Como é que você vê isso daí? Não, foi importantíssimo, até porque o Fundeb ele veio quando os municípios, eles municipalizaram o ensino. Antes era o Estado que era responsável por todo o ensino básico, né? Quando houve a municipalização do ensino, é que foi criado o Fundeb, né? Então, foi importantíssimo. Ele, além de valorizar a carreira do magistério, há uma grande luta pela valorização da carreira do magistério. O Fundeb, ele é um dos principais norteadores, porque 60% dos recursos do fundo, eles têm que ser obrigatoriamente investidos no salário do professor, o que dá também uma questão de equidade dos salários aí a nível nacional, além do piso salarial dos profissionais de educação. É uma forma, né, Wander, de garantir que a educação básica ela seja de qualidade a nível nacional, né, não só no município que tem mais recursos. É uma forma de diminuir a desigualdade social. Olha, e você falou num ponto importante. Hoje, quantos por cento do Fundeb são destinados para o salário dos professores? É no mínimo 60%. Tá. No mínimo. Pode ser 100%, mas é um mínimo de 60%. Tá. E que eu estava acompanhando aí de umas das discussões do Fundeb, são vários, mas que tinham uma ideia aí que 70% ficasse para o pagamento de salários. E aí até tinha uma ala achando que era um valor alto que perderia com relação a investimentos. Você acha que chegar nesse percentual de 70% pode prejudicar outros investimentos ou você que acha que seria um mínimo de 70%, o máximo, e 70% já para salário seria o ideal? Então, os municípios, até quando eu era secretária, eles acabam gastando não, né? Porque é investindo mais do que 60%, porque educação nunca é gasto, é sempre investimento, né? Educação nunca é um gasto. Eles acabam investindo sempre mais do que 60%. E na nova redação, que há assim, que as pessoas precisam analisar na nova redação, eles colocam 70% no quadro de apoio. Então, não está contemplado só professor. Esse 60% é só para o professor. Esses 10% que pode chegar até por uma questão da lei de responsabilidade fiscal, por isso está previsto lá na PEC, esses 10% é com quadro de apoio. Quem é o quadro de apoio? São os inspetores, né? São todas essas pessoas que trabalham nas escolas, os secretários, as merendeiras. Então, esses 10% seria só para complementar o quadro de apoio ao magistério. Então, eu vejo que já está acontecendo, já são pagos também com a parcela dos 40 lá, 60 para professor, 40 para quadro de apoio. Então, é uma forma só de contemplar nos 70, mas já está na prática acontecendo. Então, os investimentos não vão diminuir. Diga, Alain, faz mais uma pergunta. Vamos ficar no Fundeb ainda para a gente fechar o assunto? Eu queria só... Você quer sair do Fundeb? Ela tocou na questão de desigualdade, não, fica tranquilo. Michele, a pandemia, ela mostrou, especialistas dizem que a pandemia aumentou a desigualdade educacional, né? O que os municípios podem fazer e devem fazer para diminuir essa desigualdade pós-pandemia? Já saiu, viu, Alan? Até muito pertinente a sua pergunta. No dia 7 já saiu um novo parecer do Conselho Nacional de Educação. Ele está meio que protagonizando as ações das políticas públicas voltadas à educação na pandemia, né? E já está falando do retorno às voltas às aulas. E nesse novo parecer, ele já está falando da desigualdade social e que a pandemia trouxe, e daí ele já traz novas diretrizes, por quê? Para evitar reprovações em 2020 e também para fazer um contínuo currículo. O que o Conselho Nacional de Educação já está vislumbrando, né? Pós-pandemia, que pode-se aglutinar duas séries. O que é isso, aglutinar duas séries? Por exemplo, eu dou aula para o 8º ano. O ano que vem,
eu tenho que pensar no 8º e no 9º, e para tentar diminuir as desigualdades sociais na questão de conteúdos e de aprendizagem. E também no ensino, um ensino híbrido, né? É um nome diferente, o ensino híbrido, mas que provavelmente ele seja necessário o ano que vem. O que é esse ensino híbrido? Ele é ora online, ora presencial. Por quê? Nós vamos precisar de 2021 para complementar 2020, para diminuir a desigualdade social. Então, o Conselho Nacional de Educação já fez, né, um parecer que não foi homologado pelo MEC, deve ser homologado pelo MEC, e depois parte para a Câmara dos Deputados também, né, já pensando nas diretrizes para esse retorno, para diminuir a desigualdade social, mas até os Todos pela Educação, que é uma ONG fortíssima, né, voltada à educação, já falou que o documento está muito bem escrito, porém o Brasil ele é campeão em ter bons documentos, mas que na prática não funcionam. Então, nós temos que ficar de olho nisso, né? Tem leis que são bonitas, maravilhosas, e não pega. Tem lei que pega. A lei do cinto de segurança demorou, mas pegou. A lei de proibido fumar pegou. Mas tem algumas leis aí que não pegam de jeito nenhum. Agora, quando a gente vem, o Conselho Nacional de Educação está propondo, inclusive, que as escolas evitem reprovar em 2020. Como é que você vê essa possibilidade? Porque aí a gente já fica cobrando o aluno lá, o filho. Filho, tá estudando? E tem que ficar em cima. E aí não tem a reprovação. Como é que você vê isso? Olha, Vander, você está falando com uma pessoa que eu tenho assim a questão da reprovação como, deixa eu ver se eu consigo te explicar. Eu sou professora de matemática e de repente eu tenho um aluno que ele é muito bom em português, mas matemática ele não é bom. Mas ele é um aluno esforçado, eu vejo que ele tenta fazer matemática, tal. Por que eu vou reprovar esse aluno? E se ele é um bom aluno, né? Tem outras questões também. Essa não reprovação principalmente, essa orientação, para que se evite a evasão escolar, porque o aluno fora da escola, quantos perigos fora da escola. Então, esse conselho, né, desse parecer é para evitar a evasão escolar. Mas, assim, que os alunos têm que aprender, eu costumo falar para os meus alunos, porque eles perguntam assim para mim nos grupos do WhatsApp, dona, tem que fazer as atividades, nós vamos reprovar, nós não vamos reprovar, estou falando isso, estou falando assim, vocês têm que fazer as atividades para vocês aprenderem, vocês têm que fazer porque as escolas particulares estão com um sistema online funcionando, né? Aí que entra a grande desigualdade social, da rede privada para o ensino público. Então, eu falo isso para os meus alunos, né? Vocês têm que fazer as atividades não pensando em passar ou não passar, mas tem que fazer para aprender e vai buscando, e eles são bons, né? Os que estão tendo acesso à internet, eles conseguem fazer as atividades, né? Então, eu vejo essa questão da reprovação, da orientação da não reprovação de uma forma positiva, porque o aluno ele não pode ser mais penalizado do que ele já está sendo por estar no ensino público, que não está dando acesso à internet, que não está dando acesso aos conteúdos, né? Foi quando você falou isso, professora de matemática, eu fiquei até arrepiado aqui, porque matemática eu sofria lá. Tem a fórmula do delta lá, b ao quadrado menos 4ac. Essa eu acho que é a única que eu guardei, não tem isso, é para achar o delta. Você não esqueceu, equação de segundo grau. Essa aí, o delta b ao quadrado menos 4ac. Do que é isso? Que eu guardei, mas não sei por que eu guardei. É a equação de segundo grau, ninguém esquece. A equação de segundo grau, você aprendeu no 9º ano, hein? No 9º ano. Será? Acho que não era no meu tempo, era a 7ª série, a 7ª, 8ª, era isso, né? Matemática é gozado, e a gente aprendia assim, né, na hora que ia fazer soma, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Aí como é que é isso? Ou é o contrário? É isso aí. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, e aí eu precisava guardar. A ordem dos fatores não altera o produto. E eu não conseguia. Aí falaram para mim, guarda na cabeça. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Aí eu guardava.
Aí, tá vendo? Tá vendo como foi uma educação marcante, Wander? Eu guardava assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto, tinha que fazer isso. Viu, eu vou colocar para conversar aqui com a gente, eu não sei, em português eu tenho certeza que ela ia muito bem. Agora não sei se de matemática também ela ia muito bem. A Simone Juto que vai participar com a gente aqui, vamos aqui com a participação, boa tarde da Simone. Boa tarde, Simone, tudo bem? Boa tarde, Wander, boa tarde, Alain, e boa tarde a querida Michele, que é minha amiga de longa data. Ah, você conhece a Michele? Conheço, não sabia que ela era a convidada de hoje. Fiquei feliz quando entrei aqui no programa e me deparei com a Michele. Boa tarde, Michele. Ah, tá dando... Então você já conhece a Simone, Michele? Conheço, minha amiga, trabalhamos juntas e ela é a minha... foi minha advogada e nos momentos muito difíceis da minha vida ela esteve presente, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho. Tá legal. A Simone, daqui a pouco a Simone vai ouvir a sua resposta completa, mas falando que você inclusive foi a advogada dela no momento importante da vida dela e tem um carinho muito grande por você. Eu não sabia dessa passagem, viu, Simone? Ah, que bom. Ficou um pouquinho ruim o retorno aqui. Não tinha conseguido ouvir a hora que você falou, mas de fato eu tive a oportunidade, a Michele confiou em mim para ajudá-la em uma questão que ela teve e nós conseguimos resolver tudo, passamos alguns apuros juntas, né, para resolver tudo, mas graças a Deus deu tudo certo e ficou essa amizade, esse carinho. Ô Simone, você com certeza ia bem em português, matemática com a professora Michele Palma, será que seria bem também ou não? Eu nunca fui muito amiga de matemática, mas como eu era estudiosa, eu acabava me saindo bem ali na medida do que era necessário. E eu sempre brinco, Michele e Wander, que o que me restou da matemática serve para eu resolver os problemas da minha vida. Então eu sei tabuada na ponta da língua, de trás para frente até. Porque quando eu fiz o primário... 7 e 8? Ensino 56. Ah, então tá bom. Quando eu fiz o ensino primário, era obrigatório saber a tabuada de cor e salteado. Então eu sei tabuada, eu sei fazer as 4 operações e regra de 3. Então com isso, tudo que vem surgindo ao longo da minha vida, e mesmo nas questões jurídicas, que às vezes tem que fazer algum cálculo, apresentar alguma conta lá nos processos, então com esses conhecimentos eu tenho me virado. É verdade, isso é importante. Deixa eu então faz uma pergunta. Aliás, antes de você fazer a pergunta, Simone, aproveitar que é professora de matemática, tabuada, Michele, tem que decorar, ou como a gente falava, decoreba, funciona? Ou não, isso de decorar não funciona? Como é que é isso aí? Tabuada eu aprendi decorando, né? E com aquele lápis que eu tinha também, a tabuadinha, mas não podia usar na prova. Os professores tradicionais que não me escutem, viu, Wander? Mas não precisa decorar, não precisa entender que é um sistema, é um sistema só para facilitar a soma de vários números, mas não precisa decorar, não precisa entender o sistema da tabuada, que é uma adição de vários fatores, mas decorar, eu sou contra, né? Eu lembro da chamada oral, a gente não fazia chamada oral de tabuada, eu sou contra isso, né? A escola mudou, são novos tempos. Nossa, e chamada oral de tabuada eu torcia para ser a chamada do 5 e do 10. Eu ficava ali. Bom, é óbvio, né? Nossa, eu torcia. Bom, Simone, então faça a pergunta aqui para a Michele. Qual a sua pergunta que você gostaria de fazer nesse tema hoje de educação? Tenho 2 perguntas, Wander. Então vamos lá, primeira. A primeira é a seguinte. Nós vemos aí no dia a dia, vem de muito tempo isso, que muitos professores acabam ficando esgotados com a sala de aula e existe um número grande de professores que se afastam, né, por problemas como depressão, síndrome do pânico, enfim, ansiedade, alguns desses transtornos que acabam sendo desenvolvidos ali por aquele contato, aquela pressão da sala de aula. Com essa situação nova, em que a sala de aula foi para dentro da casa do professor, será que nós vamos ter também novos episódios que vão motivar os professores a quererem se afastar de uma vez dessa nova sala de aula virtual? E aí, Michele, responda para Simone. Muito pertinente, né, Simone? A gente vê até... tem um professor que ele faz sátiras, né, da sala de aula, ele chama Diogo Nogueira, e ele já fez várias sátiras nesse sentido,
porque, na verdade, o professor está abrindo a sua casa, a sua intimidade para os alunos. No meu caso, e no caso das redes que eu trabalho, isso não está acontecendo, porque a gente não está fazendo vídeo online. Porém, eu tenho grupos, e meus colegas também, grupos de WhatsApp com os alunos, né? E o que está acontecendo? O que eu estou percebendo? Meus alunos, eles não, embora eu sou professora de manhã, eles não funcionam de manhã. Só à tarde, à noite, às vezes eu estou respondendo aluno até assim perto de 10, 11 horas, porque eu não gosto de deixá-los sem resposta. Então, há um esgotamento de professores, e São Roque, daí eu volto para São Roque, vou dar um exemplo de São Roque, já está mais ativa essa questão das aulas online e das reuniões e de tudo mais. Por quê? Porque além de preparar as atividades, além de dar atenção para os alunos, nós estamos num trabalho home office, quer dizer, a gente dá atenção para o aluno, está com o filho em casa, está com medo também da pandemia, ansiedade que toda essa situação causou. Então, há uma preocupação também do Conselho Nacional de Educação. Ontem eu até assisti uma live com uma conselheira de que os transtornos emocionais pós-pandemia, tanto dos professores quanto dos alunos, é algo que os gestores têm que se preocupar no retorno aí dos professores, porque todos voltam, né, voltam diferentes dessa pandemia, e eu acredito sim, Simone, que a questão de problemas vinculados à depressão, ansiedade, até porque nós temos um juramento, né? Nós somos responsáveis pela aprendizagem dos alunos, e ela não está acontecendo, né? Pelo menos eu estou frustrada, né? Esses 4 meses eu estou fazendo o máximo que eu posso, mas até pela dificuldade da minha disciplina, eu me sinto frustrada, né? Não me sinto completamente. Olha que eu dei várias sugestões no grupo de WhatsApp da minha escola, várias sugestões até para o diretor de ensino pedagógico aqui de Mairinque, e nada está acontecendo. Então, isso frustra o professor. Então, vai sim acontecer várias situações frustrantes aí, né, de ansiedade, de depressão, até porque os nossos objetivos educacionais, a base comum curricular, nós não estamos conseguindo atingir os nossos alunos. Ok. Então vai acontecer. Primeira pergunta, Simone, você ouviu aí a resposta, né? Deu para ouvir direitinho? Ouvi sim, e são colocações muito pertinentes da Michele e que tem que ser levadas em consideração, porque é alguém que tem experiência ali no dia a dia, tanto da sala de aula, quanto na questão de coordenação também. Ela foi secretária de educação também. Então, ela tem essa experiência na parte administrativa, nesse contato todo aí com os professores. E a outra pergunta... estou vendo até que trocaram minha foto. Isso mudou. Hoje tá o espoletinho aqui, trocou a foto aí. Gostou da foto? Tava um pouco frio esse dia, né? Esse dia estava muito frio. Essa foto foi tirada lá no Memorial da América Latina. Eu fui participar de uma eliminatória do Mapa Cultural Paulista, quando uma crônica minha venceu o Mapa Cultural. E essa foto foi tirada lá no Memorial da América Latina. Ficou bem legal. Obrigada aí pela surpresa. E a outra pergunta é a seguinte, ela tem mais o viés de cronista, como o Wander costuma dizer quando ele me chama para participar do programa. Agora nesse tempo em que nós ficamos mais em casa, nós acabamos percebendo também mais o movimento da vizinhança. E eu já ouvi 2 vezes, uma das minhas vizinhas, ela tem crianças, e às vezes a filha dela parece que está fazendo um pouquinho mais de traquinagens do que é tolerado, e ela diz assim: eu vou ligar para sua professora, eu vou contar para sua professora. E me chama a atenção isso, porque antes eu creio que não cabia, né, na figura da professora essa função de saber se a criança está fazendo mais bagunça em casa, se ela está aprontando. Geralmente falava: eu vou falar para o seu pai, a hora que seu pai chegar do trabalho, ou você não vai ganhar tal presente, você vai ficar de castigo. E me chamou a atenção isso: eu vou contar para sua professora. E a criança deve ter por volta de uns 5 a 6 anos. E eu já notei, observando da minha janela, que a menininha fica paralisada.
Então eu fiquei imaginando, né? Falei, será que agora a professora, ela recebe também esse tipo de retorno do que acontece na casa? Deixa eu passar essa pergunta aqui, a Michele vai responder. Professor, tem tudo isso, né? Psicólogo e tal. E aí, Michele? Tem tudo isso. Sabe, Simone, que Ivander, Alan, uma das grandes aí heranças, né, da pandemia é a valorização, a gente já vê a valorização do profissional professor. Ficou aí explícito que ele é insubstituível, né? Que o professor em sala de aula ele é insubstituível. E também uma outra herança que é a maior participação dos pais no cotidiano escolar. Então vem meio de encontro com o que você está falando, porque o pai está participando mais ali das atividades com o professor. E daí ele está mais íntimo do professor. Então está aí um regime de colaboração, né? Eu vejo aqui agora eu vou dar um testemunho de mãe, né? Eu tenho a minha filha e ela não me vê como professora, ela me vê como mãe. E ela é muito esperta, Simone conhece, e estava fazendo as atividades e estava fazendo uma manha também. Eu falei assim, olha, então eu vou direcionar você para a professora e você vai tirar as dúvidas com ela, porque ela sabia as atividades, mas ela estava fazendo manha porque ela me vê como mãe e não como professora. Então há um grande nó na cabeça das crianças, porque a mãe está ajudando nas atividades, mas ela tem a professora. E, em contrapartida, existe aí uma grande herança de tudo isso, é que os pais estão mais ativos ali, acompanhando a aprendizagem das crianças e mais íntimos dos professores. Isso foi inevitável, viu, Simone? Mas eu falo que eu também usei essa estratégia aqui, porque eu precisei dessa estratégia para a Manu fazer as atividades, né? Pois é, e mostra aí um respeito, né? Um respeito da criança com a função do professor, né? Agora, tem uma coisa, né, Michele? Também, às vezes, tem pais, né? Que a criança, às vezes, está doentinha, acontece, né? Tá com uma febre, alguma coisa, e não quer saber. Em vez de deixar essa criança na casa, se tem condições de ficar com essa criança, acaba mandando para a escola. E depois a professora, a diretora liga avisando, olha, seu filho, sua filha, tá com uma febre, não tá passando bem. E eu acho que já deve ter ouvido isso. A mãe ou o pai fala assim, não, eu sei. Por isso que eu mandei para a escola. Tem isso também. Mandam, às vezes, a criancinha que está meio doentinha e como se o professor também tivesse que dar essa assistência médica, né, Michele? Acontece muito, viu, Wander? Principalmente nas creches, que são crianças pequenas, das cuidadoras e das professoras receberem as crianças doentes. E daí, automaticamente, tem que ligar e, às vezes, você não consegue nem contato com os pais. Acontece muito. Você sabe que essa é uma das grandes preocupações, aí voltando para a pandemia, uma grande das preocupações da Associação dos Professores de São Roque Região, já fez uma carta aberta ao governador, porque a gente está preparando o retorno às aulas e tem que aferir a febre antes de sair de casa, né, das crianças. E a gente falou que nem antes eles faziam isso, já mandavam as crianças doentes para a escola. E agora, pós-pandemia, essa preocupação triplicou, né? É uma grande preocupação. Pois é, aliás, como é que vai ser isso, né? Porque mesmo o transporte escolar, não vai poder colocar todo mundo do lado ali. Já vi informação que dentro do transporte escolar vai ter que ter um espaço entre as crianças. Quer dizer, então a van que levava 10 vai poder levar 5. Isso também vai ser mais um problema para resolver, porque a van não vai poder trabalhar com a lotação permitida, né? Vai ser, como é que vai ser? Vai ter que dar 2 voltas, 2 viagens aí, a coisa vai ficar realmente complicada. Simone, você tem mais uma pergunta? Eu tenho uma observação, Wander, envolvendo essa questão dos professores. Ontem eu estava conversando com o conselheiro tutelar aqui de São Roque, o Marquinhos, da Fanfarra, colhendo algumas informações para fazer uma matéria. Porque agora, com essa volta de São Roque à fase vermelha... Laranja. O Conselho Tutelar... Não, até ontem... Sim, assim. Por ordem judicial, né? Agora é laranja, que nós estamos até confusos, porque uma hora é vermelho, uma hora é laranja, depois é vermelha de novo, laranja outra vez, mas ontem estávamos na fase vermelha. Então ele me disse que o conselho está fechado e eles atendem em regime de plantão. E aí eu perguntei a ele se eles estavam sentindo falta de algum tipo de
de retorno dos problemas com as crianças nessa época. E daí ele me falou justamente da escola, que boa parte das denúncias que o Conselho recebe vem por parte das escolas, porque as professoras costumam perceber o problema que está havendo com a criança, que pode estar sendo vítima de alguma violência, violação de direitos, abuso. E agora as crianças sem aula, elas estão confinadas em casa e elas não têm muitas vezes a quem pedir o socorro. O socorro que muitas vezes não vem nem com o pedido de socorro que não vem com palavras, basta um olhar, né, da criança para a professora que está habituada, conhece a criança ali do dia a dia e percebe que tem alguma coisa errada. Então, Michele, os professores estão fazendo muita falta no contato presencial das crianças nesse sentido também. Pois é, mas esse detalhe aí, Michele. Muito pertinente, Simone, é a rede de apoio que a gente fala, né? E até quando nós estávamos aqui juntas em Mairinque, tem aquele dia 18, né, Simone, acho que você vai lembrar melhor, que é o dia que a gente faz toda uma palestra, leva as crianças. A Simone, não sei se você se lembra disso, você participou como mestre de cerimônia, porque a escola faz parte dessa Michele, rede só perguntar para a Simone aqui. Proteção, né? Espera um pouquinho, só perguntar para a Simone. Desculpa interrompê-la, Michele. Simone, se lembra dessa data que... Claro, é o dia 18 de maio, que é o dia de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E na época em que eu trabalhei na Prefeitura de Mairinque, nós fizemos um trabalho muito intenso nesse sentido. A Secretaria Municipal de Assistência Social, o CREAS, o CRAS, a Secretaria Municipal de Educação. Então, nós fazíamos palestras, eventos, as crianças das escolas eram convidadas e havia atividades voltadas para o entendimento delas e também atividades voltadas para o entendimento dos profissionais, para que todos lutassem contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. E ali, nos próprios eventos, acabavam surgindo situações de crianças, de adolescentes que acabavam relatando as coisas. Às vezes eles eram vítimas de alguma situação que eles se sentiam desconfortáveis, mas não sabiam exatamente que aquilo não deveria ser feito, que eles poderiam se socorrer com alguém para que aquelas situações parassem. E foi um trabalho muito bom que nós tivemos a oportunidade de fazer nesse sentido. Ok, só para voltar para você, Michele, a Simone só estava recordando da data, é 18 de maio. 18 de maio, isso. Depois eu também lembrei do enfrentamento e essa rede de apoio, né? A gente também levava as crianças, né, para essa palestra, era muito organizada. Esse ano já não teve nem a orientação nem para as crianças e nem para os professores. Então, pensa que isso é um dado também muito alarmante, porque as crianças estão aí, pode tanto a violência física quanto a violência sexual, né? Infelizmente, também é aí o dado que vai ficando aí na tangente da pandemia, né? É preocupante. Muito boa, muito pertinente a sua colocação, viu, Simone? Ok. Simone, maravilha. Se conseguiu ouvir as respostas aí direitinho, né, Simone? Ouvi direitinho o retorno do som aqui, está ótimo, e eu agradeço pela oportunidade de participar dessa entrevista com a Michele, tão querida. Estava com saudades dela, faz tempo que nós não nos vemos pessoalmente, agora nem sabemos quando nos veremos todos, né, por conta da pandemia, mas foi muito bom poder participar com a Michele, a quem eu deixo um beijo e um abraço aí para vocês, da nossa equipe, para os nossos ouvintes, e bom final de semana a todos. Legal, obrigado. Foi a participação aí da Simone Júdica. Tá ok, Michele? Como diria o Bolsonaro, tá ok, Michele? A Michele não é mulher do Bolsonaro? Então ele já tá acostumado. Tá ok, Michele? Se tem o nome da primeira dama, hein, Michele? Você vê, do Brasil e da ex dos Estados Unidos. Eu que agradeço. Ah, Michelle Obama também. Eu tive o prazer de trabalhar junto e admiro todas, leio a coluna dela, assisto aqui a rádio, sempre estou de olho em tudo que ela fala, muito pertinente, e um prazer foi todo meu. Um grande beijo também para você. Legal, obrigado a Simone, que já finalizou a participação, mas está acompanhando a gente aqui pelo vídeo. Muito obrigado. E nós vamos ligar para o Zé Fernando Rabechini, que é professor também. Aí o Zé Fernando Rabechini com certeza tem uma colocação aí. Tem uma mensagem aqui, Michele, do Ricardo Lux. Boa tarde. Minha professora dizia:
Um dia vocês irão chegar aqui na aula e eu não estarei aqui na sala. Em meu lugar vai ter uma TV e vocês irão assistir a teleaula. Realmente esse dia chegou. Agora com a pandemia tem aulas por vídeo e pela TV. Está dizendo o Ricardo Lux que chegou esse futuro aí, mas o professor continua insubstituível, né, Michele? Sim, insubstituível. Eu tenho, assim, relatos dos meus alunos, né? Eles falam assim, professor, eu prefiro tanto a escola, é tão melhor estar na escola. Então, esse dia chegou, mas sem nenhuma estrutura. E talvez fique aí, né, Wander, uma herança que as instituições de ensino, elas têm que complementar, né, intensificar algumas atividades online, melhorar essas atividades online, porque a gente não pode mais ser pego no susto assim, né? As escolas, fica um legado aí que as escolas, elas precisam se estruturar, os professores também precisam aceitar as novas tecnologias em favor da educação. Então, esse dia chegou, o professor, ele é insubstituível, é fato, mas também tem que tirar uma lição de estudo, né, que precisa implementar a conectividade com os alunos, precisa implementar as aulas online, ela veio para ficar de alguma forma, né, a gente precisa tirar uma lição disso tudo. Importante é a participação da Michele. Já temos mais um colunista? Quem é que está com a gente aqui? Vamos ver quem é o nosso. Falaram para mim que é o Zé. Agora eu só vou saber se o Zé. Eu já sei que é o Zé Balaio, porque ele está querendo saber que perguntas já foram feitas, que respostas. Tá aqui que eu explico para ele. Então eu já sei que é o Zé Balaio. É o Zé Balaio, porque já estava perguntando quem é, que pergunta foi feita. Aí quando o Alan começou a responder esse questionamento, eu já imaginei que era você, viu, Zé Balaio? Tudo bem, Zé Balaio? Tudo bem, Wander? Tudo bem a todos que nos acompanham. Obrigado aí mais uma vez pela atenção que você me dá no teu programa. Eu estava brincando com o Alan, hoje não foi o Guilherme que me ligou, o que está rolando. E ele falou, deu mais ou menos as coordenadas aí, vamos ver o que a gente pode estar contribuindo aí para que o programa tenha o brilhantismo de sempre. Pois é, mas eu tô vendo que você está acompanhando o programa aqui, você está sabendo o que está rolando aqui. Que pergunta você... Oi. Então, eu liguei agora há pouco o notebook, né, para eu poder acompanhar o programa, e já tocou o telefone, então eu não vi. Eu vi que estava terminando a participação da Simone, uma jogando beijo para outra, aquela rasgação de seda, aquela rasgação de seda, como a gente costuma dizer, e só isso que eu acompanhei. Mas legal. Vamos, Zé... Pela fala das duas, que são amigas e que inclusive trabalharam juntas. Isso daí eu conseguia, mas antes eu não vi nada. Então vamos lá, Zé Balaio. Que pergunta você gostaria de fazer para Michele Palma? A gente está falando aqui de educação nesse tempo de pandemia. Aí o que você gostaria de perguntar, Zé? Então, eu estava também acompanhando essa manifestação do Ricardo Lux, né, que você também falou, ele postou, né, e você leu agorinha para ela. Realmente a pandemia ela vai causar profundas alterações no sistema educacional. Nós já está refletindo aí, né, nós temos essa questão aí das aulas que são transmitidas via internet e aí a gente sempre fica questionando o que está sendo discutido entre os professores a respeito dessa pós-pandemia. A gente sabe que está no Congresso ainda para discutir a questão do Fundeb, que não foi decidido ainda. Isso deve causar bastante preocupação para os professores, né? Enfim, o presidente ameaçando, ele e o Paulo Guedes, ameaçando usar fundos que seriam destinados para a educação, para cobrir outros setores. Enfim, isso daí deve causar muita preocupação, volto a dizer, para os professores. Mas eu quero fazer a pergunta para a Michele no sentido daquilo que também, em pezinho com o que o Ricardo falou,
ausência do contato com os alunos. A volta vai ser complicadíssima, porque você vai ter menos crianças. Então, os professores estão discutindo isso, em que nível isso já está sendo colocado, a possível volta às aulas, como é que os professores vão trabalhar com segurança ou não, terão condições, principalmente no ensino público, né, terão condições de atender a toda aquela criançada, sabendo que a pandemia não se afastou e não vai se afastar tão rápido. É isso que eu queria que ela refletisse também comigo. Ok, vamos passar essa pergunta para a Michele, que já acompanhou. E como diria o Dória, né? Como é que é o show do Dória na hora do almoço, 12h45? Tivemos a pergunta do Zé Balaio, baseado na ciência, na tecnologia, para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pela Giro Mix. Como diria o Dória, já tem um protocolo para as professoras? Vocês estão discutindo esse protocolo, Michele? Boa tarde, Zé Balaio. Eu tive o prazer de já estar aí na rádio e conheço pessoalmente. Gostei muito da outra oportunidade que tive pessoalmente de conhecer Zé Balaio, né? Sim, como a gente já até comentou aqui, né, que já existe um parecer do Conselho Nacional de Educação que foi aprovado dia 7 de julho, tá, para ser homologado pelo MEC, que vai dar as diretrizes para o retorno das aulas, né? Esse parecer também daí vem para o governo do estado vai moldando, e os entes federados, que são os municípios, vão ter que, cada um, de acordo com a sua realidade, estabelecer. Mas há uma preocupação enorme dos professores, porque, além de nós termos salas superlotadas, nós não temos, e eu acredito que se, por exemplo, falo agora aqui de Mairink, se não distribuir o material escolar, nem kit de alimentação escolar para os alunos, vai ter álcool em gel, vai ter lá o termômetro na entrada dos alunos, vai ter condições de pôr mais ônibus para rodar, para trazer os alunos. Então, há uma grande discussão desse retorno dos alunos, que está previsto para 8 de setembro já, para começar, com o parecer do Conselho Nacional de Educação, já dando diretrizes para não reprovar aluno, para aglutinar 2 séries. Então, eu sou associada da Associação dos Professores de São Roque Região, a presidente e as diretoras, a Marisa e a Fabiana, já fizeram uma carta aberta e também já fizeram uma reunião aí em São Roque, provavelmente façam aqui em Mairink, com uma grande preocupação desse retorno das aulas, porque a pandemia ela não mostra sinais, né, de enfraquecimento, e as crianças, nós não vemos ainda nenhuma possibilidade de retorno, porque não temos condições físicas de retornar, viu, Zé Balaio? As escolas não têm condições, não. Nós temos um dinheiro, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, que as escolas receberam. E esse dinheiro é um dinheiro que tem que ser destinado a melhorias pedagógicas da unidade escolar. Há uma grande preocupação nossa que esse dinheiro não seja destinado à compra de suprimentos e EPIs. Não pode. Então, nós estamos de olho nisso, né? Que o PDDE que nós falamos não seja destinado a EPIs e para esse retorno, porque não é a destinação desse dinheiro. Então, nós estamos, sim, numa grande discussão. A Associação AP São Roque já fez uma reunião em São Roque, já fez uma carta aberta, e provavelmente vem a Mairink também, porque tem associados aqui, para discutir esse retorno, que também já está sendo discutido a nível estadual e a nível federal. Ok, a resposta da Michele. Deixa eu só acrescentar aqui que o Glauco Roque de Paula Santos, que mora lá nos Estados Unidos, está dizendo: aqui nos Estados Unidos também está sendo discutido muito esse tema, e em comum, além dos protocolos, o fundamental são recursos para a educação e a devida valorização do professor. Obrigado, Glauco. Zé, gostou da resposta aí, Zé? Obrigado pela pergunta aí, Zé Balaio. Não, sim, é interessante. Não ou sim? É que a língua portuguesa é complicada. Se fala pois não, tá falando sim, né? Não, mas é a força de expressão.
expressão, realmente, a gente fala um não para começar dizendo, e pode ter, eu falei, não, sim, piorou ainda, né? Não, ela colocou realmente a questão que eu imaginava que fosse a grande preocupação dos professores do ensino público, né? Porque o ensino privado já está acenando com a possibilidade de volta, que eles têm todas as condições de cumprir os protocolos aí e tal, mas a gente está tratando do ensino público e a gente vê com preocupações, como ela falou, como a Michele citou, a questão das condições, inclusive físicas, dos prédios que vão ter que sofrer algumas adaptações, passar por algumas adaptações, e isso não foi preocupação de nenhum governante ainda, né? Então, você pode tentar fazer alguma coisa muito improvisada e pode afetar realmente a saúde da garotada nesse aspecto ainda, e eles voltam para casa, né? E isso pode ter toda uma consequência desastrosa por medidas que estão sendo tomadas muito sob pressão, como eu falei ontem na questão do futebol, né? Anteontem, no caso, sobre a questão da volta do futebol, tudo uma pressão econômica ou uma pressão política para que as coisas voltem ao normal, que não é mais possível voltar. Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado para não precipitarmos, adiantarmos situações que podem também, em seguida, em curto espaço de tempo, fazer com que tudo volte atrás. Então, eu comungo com as preocupações do professorado, citado aí pela Michele, que já estão se reunindo, já estão emitindo documentos e alertas aos governantes para que isso seja muito bem tratado, para que não haja nenhum comprometimento da saúde pública e principalmente das crianças, né? Então, a gente sabe que a pandemia já afetou muito, inclusive a economia, as relações sociais entre nós, né? Enfim, de qualquer forma, essas pressões têm que ser muito bem medidas, calculadas, para que não nos conduza a retrocessos catastróficos, né? Então, eu agradeço aí a resposta da Michele e torço muito por ela aí. Ela também tem uma participação política, né? O Rafael da Ípica colocou numa postagem aí na página, desejando a ela sucesso também na empreitada, que ela será uma grande representante no Legislativo mairinquense. Então é mais uma mulher entrando na política e eu desejo sucesso a ela, porque a gente gostaria de contar com mais mulheres na política para ver se, pelo menos, né, elas conseguem conter alguns excessos negativos de muito homem na política, né? Tá legal. Obrigado. Pode responder, Michele. Pode falar em cima disso. Tem muito homem na política, Michele? A mulherada tem que chegar junto aí ou não? Aqui em Mairim, 100% da Câmara dos Vereadores é masculina, nenhuma mulher. Eu agradeço, né, os votos do Zé Balaio também, né, retribuo os votos de boa sorte para ele também entra nessa empreitada, já foi vereador, né, filho de prefeito de São Roque, né, seu Zito era pai do Zé Balaio, eu trabalhei na época do Zito, então eu também retribuo para ele, né, ele foi um vereador, ele é experiente, até a gente conversou sobre isso quando eu estive aí, eu agradeço, e é uma grande vontade aí, porque minha carreira sempre foi permeada, viu, Wander, entre a sala de aula e a luta pelo magistério, então essa é a grande motivação aí, para entrar no pleito 2021 aí. Legal, deixa eu só agradecer aqui a participação do Zé Balaio. Zé Balaio, obrigado aqui pela sua participação. Até a semana que vem, tá bom, Zé Balaio? E agora estamos na fase laranja, muita gente na rua aí, mas vai orientando os amigos para maneirarem, ficarem em casa. Tomara que nós estando na fase laranja, comece a cair também muito laranja que está escondido aí dentro dos armários aí. Valeu, Wander. Um abraço, Zé. Obrigado pelo convite. Um abração a todos. Obrigado. Deixa um abraço para você também, Michele. Bom, vamos para o Zé Fernando Rabequinho, ela fazendo contato. Agora, veja só que interessante, né, Michele? A gente tá falando aqui de educação e tal, e aí a Marília Olímpio lembra muito bem que nós não temos sequer ministro da educação já há algumas semanas. Eu recebo aqui uma informação agora que o Bolsonaro convidou, né, essa informação da Veja, para que seja ministro da educação
o pastor da Igreja Presbiteriana, Milton Ribeiro. O evangélico é membro da Comissão de Ética Pública da Presidência e é ligado à Universidade Mackenzie, e colocam aqui que ele tem no currículo um doutorado em educação. Agora, currículo de ministério, vão ficar de olho sempre. O que você acha? A gente está falando tanto de educação e a gente está há algumas semanas sem ministro da Educação, Michele. Sem ministro da Educação, e digo mais, né? Nós estamos partindo para o 4º ministro da Educação, né? E isso é muito preocupante porque, além de não termos ministro, também foi matéria hoje, não sei se você acompanhou, que o Conselho Nacional de Educação, que ele é o grande norte aí das políticas públicas em educação, em regime de colaboração com o MEC, né, que é o Ministério da Educação, também tinha que ter indicações, né? E de uma forma bem, eu nem sei que termo usar, uma forma bem autoritária, foi indicado 7 conselheiros para o Conselho Nacional de Educação hoje, sem nenhuma participação da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, e sem a União dos Municípios, que são os entes federados que a gente fala, né? E então, além desse Ministério da Educação totalmente desordenado, num momento que tinha que estar muito ordenado, nós temos também hoje, por coincidência hoje, a indicação de conselheiros para o Conselho Nacional de Educação sem as devidas consultas, né, da Undime, de órgãos importantes que sempre tiveram voz. Então, é uma preocupação porque, além de não ter ministro, teremos um conselho sem pessoas indicadas pelos órgãos dos entes federados, né, das federações, que são os governos, os municípios. Então, é muito preocupante a condução da educação a nível federal, ainda mais nesse momento de pandemia. Pois é, importante observação que a Michele faz aí. Vai participar conosco o Zé Fernando Rabechini, que é professor, né, durante tantos anos aí como professor de Educação Física, participando de projetos também. Zé Fernando, boa tarde. Tudo bem, Zé Fernando? Boa tarde, Wander. Tudo bem? Um abraço aos nossos queridos ouvintes. A nossa convidada também, um abraço. Tá. É isso aí, Zé. Aliás, a gente está usando fotos diferentes hoje aqui com o nosso espoletim aqui na retaguarda técnica. Colocou uma foto diferente da Simone, colocou uma foto diferente do Zé Balé, até esqueci de brincar com o Zé Balé, e está colocando aqui uma foto que, aliás, a gente usou ontem. Você também com um belo cachecol, uma cidade ao fundo que não é o Brasil. Eu não sei se o Zé já está com o retorno dessa imagem. É na Itália essa foto, Zé Fernando? Eu estou sem o retorno. Mas uma que você está de boina. Essa foto é de Firenze, lá na parte bem em cima de Florença e tal. É bacana esse lugar aí. Você foi na casa do Leonardo da Vinci, né? Exatamente. Leonardo da Vinci também esteve em Florença, viveu uma parte da vida dele lá. Então você aproveitou e já foi íntimo, foi lá na casa. Como é que pode, né? A gente, de 1500 e a casa tá lá, né, Zé Fernando? Tá firme, não, eles conservaram bem lá. A Itália fez muito bem essa parte de conservação lá na Itália. Então ela tem todo a sua parte lá, quase que pré-histórica, vamos dizer assim. Ela preservou bem isso. E vive do turismo, né? Então ela cuida bem disso. Zé Fernando, que pergunta você gostaria ou questão que você gostaria de colocar aqui com a professora Michele Palma, nesse momento que a gente está vivendo toda essa pandemia, esse momento complicadíssimo também para a educação? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar, Zé. Ué? Perdi o contato do Zé Fernando aqui? Peraí, vamos fazer aqui. Tá me ouvindo, Zé? Ixi, acho que caiu a linha aqui, veja aqui, por favor, vê se eu perdi o contato com o Zé Fernando, foi impressão minha aqui. Tá aí o Zé Fernando na linha, então põe pro viva voz aí. Acho que caiu a linha do Zé Fernando, né? Caiu a linha do Zé Fernando. E o Zé Fernando, enquanto a gente vai restabelecer o contato com o Zé Fernando aqui, Michele, ele estava falando disso, né? Da Itália, né? Que é um museu a céu aberto, da preservação. Isso é uma coisa que falta muito aqui pra gente, né, Michele? A preservação da memória. Muita coisa a gente tá perdendo. E aqui em São Roque, Mairinga, enfim, em todo o Brasil, né?
Sim, aqui em Mairinque nós temos a Associação dos Ferroviários, porque Mairinque nasceu no entorno da ferrovia, né? Nós temos a Associação dos Ferroviários e a própria estação ferroviária de Mairinque, ela encontra-se em abandono, que é um grande marco histórico, né? A primeira estação em concreto armado. E o próprio Horto Municipal também, em Mairinque, completamente abandonado. Então, é muito triste, né, para nós. Eu sou neta de ferroviário, cresci em volta da ferrovia. Mairinque nasceu em volta ali da ferrovia, então isso nos entristece. Mas essa associação dos ferroviários, eles fazem um trabalho muito bonito desse resgate. Eles não desanimam, viu, Wander? O pessoal ali, o seu Francisco, o Jorge de Rosa, nessa educação da educação histórica de Mairinque. E a gente está falando aqui de educação e está chegando uma outra informação aqui do UOL. Está dizendo que o pastor Milton Ribeiro aceita o convite de Bolsonaro para comandar o MEC. Está dando aqui nesse momento o UOL. O professor e pastor Milton Ribeiro aceitou o convite de Jair Bolsonaro, vai assumir o comando do MEC, o Ministério da Educação. Ele chega aí ao ministério, tal, bom trânsito entre os evangélicos, já era cotado para o posto e vai assumir o cargo que estava vago desde o dia 18 de junho. Mas, Zé Fernando, só pergunta, Zé Fernando, enquanto a gente falava aqui, o Bolsonaro estava acompanhando a gente, falou assim, estão falando lá no programa lá, que não tem ministro da Educação, vamos resolver esse negócio aí, antes de acabar o programa eu quero ter o ministro da Educação, e tá ok, já nomeou, tá, Zé Fernando? Tá nomeado, então, o ministro, né, precisamos ter todos os cuidados para ver quantos dias ele vai durar, né, para saber se não vai ter nenhum problema, mas ele que seja bem-vindo, porque um país sem ministro da Educação, um país sem ministro da Saúde, um país que não tem nem Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, a gente quer o quê? Não tem muito o que querer. Mas é a sua pergunta, Zé. Bom, bem uma pergunta. Eu estou aqui do lado de fora, um professor que já é aposentado, e eu estou vendo a coisa da seguinte maneira. Não sei se ela vai concordar comigo ou não, mas eu estou vendo a coisa da seguinte maneira. Primeiro, o ano está perdido. Não tem o que se fazer. Não tem. Tudo que se for feito é paliativo. Esse desespero das escolas particulares de colocarem pela internet, essas coisas todas, é o futuro, não tenha dúvida, nós vamos caminhar para isso, mas nós não estamos preparados. Sequer nossas salas de aula estão preparadas para isso. Nossos professores, que são ótimos, são excelentes, certo? Ainda precisam de um preparo maior para isso. Talvez não saibam nem se portar na frente de uma câmera. E você sabe que às vezes está branco, né, Wander? Uhum. Então eu acredito que tudo que nós estamos fazendo é um pouco paliativo. Quer dizer, as escolas estão desesperadas, estão demitindo o professor de escola particular, porque agora é hora. Eles não foram demitidos antes porque não podia. Existe uma lei aí que de escola particular só pode ser demitido em janeiro e julho. Então agora estão demitindo por telefone, por e-mail, estão fazendo uma festa. Quer dizer, está perdido o ano. Um país, a educação já não tinha um rumo lá de grande coisa, agora ela se perdeu de vez, porque quem segurava a barra, na verdade, eram os diretores, digamos, os professores, junto com os diretores, que estavam segurando a barra mesmo. A verdade é essa. Então agora, o ano está perdido e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Essa é a minha opinião, viu? É apenas uma opinião. Não sei se concordam ou não. Eu acho que nós teríamos que ver o que nós vamos... Teríamos que estar nos preparando para o ano que vem. Porque esse ano a bezerra é morta, como diziam os antigos. E aí, Michele, você ouviu aí o Zé Fernando, que foi, na verdade, um desabafo do Zé Fernando. Sim, eu não vejo ainda como perdido, porque talvez muito dentro do problema e em muito contato com os meus alunos, a gente fica nessa tentativa, como ele falou, são os professores de novo, viu, professor Zé? São os professores novamente que de suas casas estão tentando acesso aos alunos. Eu falo por Mairinque com total tranquilidade, porque conheço e tenho contato com os professores. Eles estão tentando contato com os alunos, eu tenho contato com os meus alunos com 70%, eu tenho 300 alunos, eu devo ter contato com 60% dos alunos que eu consegui. Ele não está perdido totalmente, porque os professores estão se reinventando
E, como você bem disse, nem todos têm essa disponibilidade, nem todos têm essa clareza ao falar, como aí o Vander faz na rádio. É um dom, né? Eu vejo aqui pela minha filha, que ela gosta muito dessa questão de vídeos, tal. É um dom que talvez o professor não tenha. Ele tem um dom ali dentro de sala de aula, mas ele está se reinventando. Eu ainda não vejo como perdido por conta dos professores que não desistem de suas missões. Mas já é, né, sendo repetitiva, já é uma preocupação do Conselho Nacional de Educação que esse ano não se reprove os alunos para que se resgate em 2021. Vem bem assim de encontro com o que você disse, professor Zé, porque vai aglutinar 2 séries para o ano que vem, e o Rocieli até falou que pode ter um 4º ano do ensino médio se houver a procura e se houver espaço físico, já pensando bem assim, falando de outras formas, o que o senhor disse, né? É um ano muito complicado, é um ano, eu não digo perdido, mas é um ano com muitas perdas, né? Muitas perdas para os alunos, e vai ficar 2021 para aglutinar 2 séries e para esse resgate aí, e uma preocupação primordial com os anos iniciais por causa da alfabetização na idade certa, né? Os anos 1º, 2º e 3º ano e os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, essa é a principal preocupação do Conselho Nacional de Educação, que o Rocieli, que é secretário de Educação do Estado de São Paulo, já foi ministro, ele é um bom gestor, e ele também já está preocupado, já prevendo aí quem queira, do 3º ano do ensino médio, ficar mais um ano na escola. Então, para você ver como os próprios gestores já têm esse olhar, que 2020... eu não digo perdido, mas com grandes dificuldades, com grandes desigualdades na aprendizagem, o que vai ficar para 2021 esse resgate, né? Estamos conversando aqui com a professora Michele Palma, e eu já vou voltar aqui com o Zé Fernando. Zé Fernando, só dizendo o seguinte, enquanto você falava, o professor Paulo Roberto Mazeto, nós professores estamos fazendo das tripas aos corações para segurar essa onda. E ele falou aqui, estamos trabalhando mais de 12 horas por dia para não deixar a peteca cair. Está muito difícil, porém o professor é um batalhador, né? Está sendo muito difícil, mas porém está sendo prazeroso e a gente está fazendo esse trabalho. E o secretário de Educação é ótimo, muito consciente, elogiando o secretário estadual de Educação. E aí, Zé Fernando, você ouviu a resposta da Michele? Professor é sempre um bravo, é sempre um otimista, né? Ainda está tentando salvar alguma coisa aí. Estão perdendo de 7-1, mas nós vamos tentar empatar pelo menos, né? Não perder de feio. É isso aí. Não existe ninguém... Eu vou dizer, isso vai parecer que estou sendo presunçoso, mas não estou, não. Não existe uma profissão que mais se reinvente do que o professor. Não existe. Sinceramente, não existe. Porque nós nos reinventamos para lidar com seres humanos. Não para melhorar a televisão ou para salvar um satélite. Nós nos reinventamos para ajudar, para a melhoria do ser humano. Então, eu tenho plena consciência e volto a dizer, a educação no Brasil, mas há muito, desde que eu me conheço por gente, ela é segura, dizer a forma errada, ela é dirigida, segura pelos professores. Não há dúvida, o secretário é muito bom, mas eu não vejo grandes problemas. O melhor mesmo é isso, criar um ano a mais, até porque vão ser todos iguais. Não vai prejudicar um determinado grupo de pessoas. Vai prejudicar toda essa geração que está estudando. Quer dizer, não vai prejudicar. Vai simplesmente adiar um ano. Para mim, Wander, foi muito bom, porque eu, o ano que vem, vou fazer 64 anos de novo, porque eu não vou considerar a existência de 2020. Então, eu estou com 63, certo? E o ano que vem eu vou fazer 64 de novo. Esse ano não valeu. Para os alunos, realmente, eu acho que um ano a mais vai ser importante para eles, e acho que vai ser por aí mesmo, a melhor medida mesmo. Né? Legal. Obrigado, Zé Fernando, pela participação. Obrigado, hein? Obrigado a você. Um abraço a todos.
Legal, obrigado. Tá aí a experiência, o Zé Fernando falando, e a gente tá batendo um papo com a Michele aqui. Michele, o Paulo Roberto tá escrevendo, boa tarde, Vander, Michele Palme e todos que estão acompanhando o programa. São dois Paulo Roberto aqui, né? O Paulo Roberto Mazeto, falando que é professor, e o outro aqui que é o Paulo Roberto. Quer dizer, olha, todos em homenagem ao Paulo Roberto Falcão. E você é Paulo Roberto também, Spolitinho? O Spolitinho também é Paulo Roberto, né? Bonito o nome, Paulo Roberto, né? Aliás, você como professora, Michele, quando se vai dar bronca no aluno, ele se chama pelo nome completo. O Lulu Santos falava quando a mãe dele chamava ele, como que era, de Luiz Maurício, ele arrepiava, né, quando fala o nome completo. Professora também tem hora que tem que falar o nome completo do aluno, Michele? Tem muitas horas, viu, que a gente tem que falar. E você sabe que eu vi até nesse sentido um meme, né, que fala assim que o professor está todo mundo com saudade de chamar a atenção do aluno, de escutar 1000 vezes o aluno pedindo para ir no banheiro, se é para pular linha, se não é para pular linha. O professor está com muita saudade, viu, Wander? Muita saudade das perguntas. Deixa a linha, dona? Pula a linha? Então, saudade disso, né, minha filha? E nós estamos com saudade até dessa bronca aí que o professor dá. Queria mandar um abraço para o Paulo Mazeto, eu conheço, tive o prazer de trabalhar junto com ele também, um grande professor, e mandar um abraço para ele que participou. Legal, ele tá mandando outro abraço aqui. O Alan, muito obrigado, Alan, que ficou aqui na produção, correndo para cá, para lá, para dar o retorno aqui. Tem mais uma questão, Alan? Obrigado, Alan. Você vai ganhar uma nota 10 hoje, hein? Boa. Não, foi ótima a entrevista da Michele e boa sorte aí nessa empreitada aí. Legal. Michele, você está dando aula de matemática, qual escola que você leciona? Pertinho aí da Giromix, aqui na Escola Emília Borges. Foi uma escola até que eu tive prazer, enquanto secretária, de inaugurar, né? Uma escola muito bem estruturada, uma escola bonita. Convido aí você um dia para conhecer a nossa escola. Uma escola muito acolhedora, aqui no bairro mesmo da Granada. E o Alan, que conhece tudo o bairro aqui, é perto da Etrúria. É a escola próxima da Etrúria. Ao lado ali. Do Jair, né, Jair? E você, então, o nosso estúdio que fica aqui no Jardim Granada e Mairink, né? Então, com certeza aí, né? Tem o pessoal que está acompanhando em outras cidades também. E dá uma saudade, né? A hora que voltar e ainda não vai poder ter abraço. Você vê coisas simples, o bebedouro, por exemplo, né? A gente vai ter que ter providências que não vai poder aquele tradicional bebedouro lá na torneira. Vai ter que ter copo descartável e tal. Como é que vai ser tudo isso, Michele? Será que o poder público vai conseguir organizar tudo isso a tempo? Já tem que estar preocupado com isso, né, Wander? Os EPIs para os professores, toda essa questão de segurança para os alunos. Na minha escola mesmo é um bebedouro só grandão, embora seja uma escola muito ampla, né? A questão do espaço físico ela é ótima, mas a gente está de olho nisso, na segurança dos EPIs, de tudo isso. Desafio, hein, Wander? Desafio vai ser, eu estava falando aqui, o Alan, que é a lancheira. Eu tinha lancheirinha, eu levava a lancheirinha, né? Mas com a sua lancheira. Eu tinha lancheirinha, mas a minha mãe levava lanche para mim lá no portão. Porque era a escola, eu morava ali na José Henrique da Costa, no Cambará, e a escola, na verdade, é Jardim Bela Vista, né? E o Cambará ali também, o grupo Barão de Piratininga, então pertinho de casa, levava lanchinho lá. E era comum, várias mães levavam o lanchinho no portão, né? Isso não tem mais hoje, né? Tem mãe que ainda leva lanche no portão, ô Michele? Não tem mais. Hoje a merenda é para todos, né? Minha mãe também levava às vezes lanche para mim, que eu estava no Altina e era pertinho. Você me trouxe uma lembrança gostosa agora, Wander, que às vezes minha mãe também levava lanche para mim. Mas agora não mais, né? Os sistemas de ensino são organizados com a merenda escolar, com o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, hoje, e supre todas as necessidades nutricionais das crianças e dos adolescentes. Então, hoje não precisa mais. Então, pois é, e no nosso tempo, né, Jair, não era merenda escolar, era sopa. Falava, hoje vai ter sopa, né? E Semana da Criança tinha sagu, né? Polenta, e a gente não tinha toda essa dieta, todo esse controle alimentar, não. Era sopa, e sem contar que às vezes ainda lavava o prato, né? Mudou muito esse detalhe, né? Você também é do tempo da sopa, Michele? Sou do tempo da sopa.
do macarrão com salsicha, que daí era o dia especial, não era? Macarrão com salsicha Ele era... dá um gostinho. macarrão... Eu sou desse tempo. Agora, para fechar com você aqui, cadê o Paulo Roberto Mazeto perguntou aqui. Falou que hoje a mãe leva o celular quando o filho esquece na casa. Tem isso também. E outro é o seguinte, está perguntando aqui, como é que vai funcionar, Michele, professores em grupo de risco? Quer dizer, os professores com mais de 60 anos ou que tem alguma doença aí e tal, como é que vai ser o controle disso, hein, Michele? Então, os sistemas de ensino, eles vão ter que organizar tudo isso. Ainda não saiu normativas nesse sentido, viu, Wander? Até eu faço parte do grupo de risco porque eu tenho asma, né? Eu tenho aqui em Mairinque, por exemplo, nós já apresentamos para a medicina do trabalho esse laudo médico. Então, nós não sabemos ainda como vai funcionar, mas isso... Nós entendemos que esse professor ele ainda fica em home office, né? No trabalho em casa. E é para isso que as associações, os sindicatos, eu já vi um documento da POSP já antecipando essa preocupação, mas não saiu nenhuma normativa ainda falando como vai ser. Esses dias eu fui consultada por uma professora do grupo de risco, e já falei, olha, procura seu médico, vai se antecipando e vai juntando documentos, porque a gente prevê aí um retorno em setembro, né, e com essa mudança de laranja para vermelho, então eles logo vão mudar para a fase verde, e a fase verde é onde as escolas podem voltar. Então, para o Paulo aí, o que eu estou orientando alguns professores que me perguntam é que já vão juntando documentos para que continue em home office, né? O professor do grupo de risco, a POSP, a Associação dos Professores de São Roque Região e os sindicatos já estão preocupados com isso também, mas não existe documento nenhum ainda. Ok, e o Jair de Oliveira Prado, nosso Jair do Táxi, que está lá em Dayatuba e fica sabendo das coisas de São Roque, Mairinque região pelo nosso programa, ele coloca o seguinte, estou com 73 anos. E ele coloca assim, professor é tudo gente boa, porque ele falou que ele nunca conheceu um professor, e esse é um termo que a gente usava muito, né? Tranqueira. Quer dizer, ele nunca conheceu um professor tranqueira. Ele estudou no Bernardino de Campos, depois no Manelane, falando que são todos muito honestos. Isso mostra o respeito que as pessoas têm pelos professores, né, Michele? Isso é bom, e isso está sendo muito evidenciado agora, né? O professor, ele deixa marcas, né, Wander? Agora mesmo a gente estava lembrando do macarrão lá da escola, e tenho certeza que veio lembranças aí dos seus professores, né? Eu tive na minha carreira aí professores que me inspiraram. Eu sou professora de matemática inspirada no Júlio Vitor, o jovem, né, que a gente falava aqui em Mairinque, muito conhecido em Mairinque. Então, os professores, eles deixam marcas positivas, né, nos alunos, uma saudade gostosa de um tempo que passa muito rápido, né, na nossa vida. É verdade, eu guardo com muito carinho todos os professores, né, mas, por exemplo, né, os do primário marcam, né, em especial, do primeiro ano, a professora Cora Novaes Madia, que mora perto lá do Barão de Piratininga, minha professora de segundo ano, Iminastre, lá da Casa Nastre, minha professora do terceiro ano, Maria Luísa Caraçara, e a da quarta série, infelizmente, faleceu a dona Zenilda Gavassi. E depois todos os professores que a gente teve, depois como é uma mudança muito grande, né, quando você passa a ter 5, 6 professores, mas todos os professores que a gente teve aí, né, mesmo aquele que reprovaram a gente e tal, a gente guarda com carinho. Se reprovaram é porque realmente mereceram, né? Olha, o que está dizendo aqui para fechar aqui? Paulo Roberto Mazeto, Wander, para os alunos... para o aluno não perder muito, quando voltar às aulas online vão continuar com certeza, pelos aplicativos, o Google, Google Meet e tal, então várias formas, isso vai ter que continuar também, um reforço. E o Glauco de Paula Santos, lá dos Estados Unidos, dizendo que o pai dele inventou um liquidificador gigante, que é o seu Sinésio, feito com latão de leite do Lula. Lula é o pai do Luiz Álvaro, né, do Lélio, né, o Luiz de Góes, né,
um latão de leite do Lula pelo Carlão. O Carlão tinha uma ferraria ali na frente ali, né? O Belt, é isso? Para fazer um sopão no grupo Tibério Justo da Silva. Ah, quando a mãe dele, a dona Augusta, era diretora da escola. E tá vendo, tem isso sempre, né? A comunidade então se uniu aqui e inventaram um liquidificador gigante para levar lá para a comunidade. Tem muito disso, muita gente, a comunidade participa da escola e tem que participar cada vez mais, né, Michele? Ah, sim, é sempre importante, né? E é mais um legado que vai ficar. Os pais estão mais participativos, né? Principalmente eu sou professora de Fundamental 2, eu vejo a participação. E a gente também tem isso, né? Que principalmente nos bairros, a comunidade ela se volta em torno da escola, né? A escola ela quase que é o centro das comunidades. Isso é muito importante. Muito importante. Ok. Michele, eu quero agradecer demais sua participação, Michele Palma aqui com a gente, né, para falar de educação. O espaço está aberto para todos os secretários de educação, no caso de São Roque, a diretoria de educação, pessoal do sindicato, pessoal da Associação dos Professores, a Marisa, Misael, toda a turma aí. É sempre bom a gente falar aqui de educação, que é uma coisa muito importante. A gente espera contribuir, né, com essa participação, informando os alunos, informando os pais também. Michele, muito obrigado pela sua atenção, de você ter ficado com a gente aqui por mais de 1 hora falando desse tema que você gosta. É igual a gente falando de futebol, a gente vai 2, 3 horas. E você falando de educação, se vara à noite, né, Michele? Ah, eu varo à noite, viu? Eu que agradeço, Wander, agradeço Alan, o Jair, e Zé Balaio, a Simone, todos que participaram, o professor Zé, agradeço todos que comentaram. E educação é assim, esses dias eu participei de uma live, que eu até falei para um colega, era prosa das prosas. Eu falei, não coloca professor, eram 3 professoras, né? Ou seja, não coloca professor para falar de educação, que você não vai ter voz, né? O professor gosta muito, eu sou apaixonada pela carreira do magistério, então gosto muito de falar de educação, agradeço a oportunidade, viu, Wander? Agradeço todo o antes, né, nos bastidores, toda a atenção, todos os cuidados aí da Giromix, e em antecipar essa entrevista, foi muito bacana, o que dá segurança para a gente vir aqui conversar com segurança, então agradeço todos que nos assistiram também. Legal, obrigado, Michele, sucesso, e a gente está com saudade, em breve vamos receber você aqui, outros professores, outros convidados para a gente tomar um cafezinho aqui, para ter o abraço, né? A gente está com saudades do abraço, vai demorar um pouco mais aí, mas em breve estaremos juntos, todos mais uma vez, tá bom, Michele? Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tá aí participando com a gente a professora Michele Palma. E, Alan, para fechar o programa, são imagens ao vivo lá da Praça Matriz, em homenagem ao Zé Balaio, tem uns caras andando de bicicleta ali, né? Os caras não param de andar de bicicleta, né? Posso dar uma informação Pode, aqui, é claro Wander? Que você pode dar. Enquanto a gente está aguardando ver se o Cláudio Góes entra aqui. Uma informação triste, né? Hoje Mairink contabilizou mais 2 mortes, né? O 10º chegando a 16, o 15º é uma senhora de 90 anos, que já era portadora de doenças renais crônicas e moradora do Marmeleiro. E o 16º óbito é um morador de 75 anos do bairro Três Lagoinhas, que também já tinha outras comorbidades. Infelizmente, esses 2 óbitos aí, somando 16. Caramba, então Mairink chega a 16 mortes. São Roque registrou ontem, né? Chegou a 13, se eu não me engano. Uhum. Então os números aumentando aí. Vamos ver o que o Cláudio vai falar aí da fase laranja, né? Que foi anunciada hoje pelo Dória. Acho que não começou a live ainda. Ainda não começou, voltamos para a fase laranja e a partir de segunda-feira, né? Aliás, o Cláudio vai começar a falar agora. Vamos lá, dá pra gente acompanhar esse boletim? Vamos ver se a gente tem condições aqui de colocar o Cláudio Góes. Ele tá olhando aqui, esperando o sinal de ok. Cláudio, aqui por mim, como diria o homem, tá ok, viu? Tá ok. O Bolsonaro falou que tá ok. E o Dória falou, pode falar no Facebook, no Instagram, no Girão. Fala, Cláudio, fala, Cláudio. Para hoje, por conta do pronunciamento do governo do estado, que acontecem a todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. E, logicamente, com a informação das Deu uma travadinha no Cláudio lá? Vamos ver se a gente restabelece o nosso contato. Prefeito Cláudio Góes, que não, ele fala normalmente de terça e quinta, ele não falou ontem porque estava aguardando o governador. Vamos lá agora, Cláudio. Aquelas que se desenvolvem vermelha e nos mantiveram
tivemos, né, através do nosso decreto, também com o entendimento. Ixi, é lá que tá dando a travadinha? Tá parando no seu também? Vamos ver se destrava o negócio aí. Vamos ver se a gente consegue destravar aí o pronunciamento do prefeito Cláudio Góes, que a partir de segunda-feira São Roque volta das aí. Cidades de São Roque. Ixi. Parou no seu também, Léo? Ou está sendo só no nosso aqui? Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Importante informação. Estivemos na faixa laranja. E na terça-feira, sempre, no final das quintas-feiras, e com pronunciamento às sextas-feiras, é o que ocorreu hoje, a região de Sorocaba, a qual São Roque se inclui. Realmente tá cortando lá. Lá tá rolando. O nosso sinal aqui que não tá legal. O Cláudio Góes tá se manifestando. Então deixa eu refazer aqui a informação. Está retomando para a laranja a partir de segunda-feira. Dá para colocar o áudio por aqui? Então vamos ver se eu consigo pegar o áudio por aqui. Então deixa só a imagem por aqui e vamos com o áudio do Cláudio por aqui. 13, apenas. E sim também pelo próprio direito da cidade, que os números apontaram para a mesma faixa, a faixa laranja. Estamos em busca da amarela, estamos em busca da verde, sim, mas com a ajuda de todos, com a ajuda dos comerciantes, chegaremos lá. Antes da gente falar mais um pouquinho, eu quero falar aqui do boletim, passar as informações e retomo no final com mais informações sobre a retomada para a faixa laranja a partir de segunda-feira. O boletim desse dia 10, ele completa aqui 290 casos positivos. Então, de ontem para hoje, aumentamos 11 novos casos positivados. Eram 279 ontem e hoje 290, o número completo de casos positivos na cidade de São Roque. Nós temos 14 casos suspeitos, aguardando o resultado. Temos 13 óbitos, né? Nessa semana foram, infelizmente, 4 óbitos na cidade de São Roque. Tivemos 218 casos recuperados, 311 casos descartados em todo esse período. Importante, então, a gente perceber aqui que 218 casos recuperados e mais os 13 óbitos formam 231 casos, sendo 290 no total de confirmados. Então nós temos ali cerca de 60 ainda em recuperação, o que varia de uma forma normal em São Roque. Nos últimos dias, de 45 a 60 casos que estão em recuperação. É um número razoável dentro deles, né? Contemplando aí os cerca de 60 casos, nós temos apenas 11 casos de internação. Nós temos 11 internados, sendo 6 em enfermaria e 5 em UTI. Então, cerca de 40 a 50 pessoas estão se recuperando em suas casas e esperamos que se recuperem o mais rápido possível e tudo corra bem. Mas aqui a gente busca essa informação para quê? Para que o raciocínio nos leve a cidade está sob controle nessas questões de atendimento, 5 leitos UTI ocupados, dentre os 16 disponíveis na cidade de São Roque. Temos hoje cerca de 40%, apenas nem isso, de leitos de UTI ocupados na cidade de São Roque. E o total de 11 internações. Dos 11 positivos, são mulheres, 4 mulheres, de 24, 25, 38 e uma de 64 anos. E homens, 7 homens, de 23, 36, 39, 40, 42, 49 e 62 anos. Esse é o informativo do boletim. E aí eu completo também com a informação das regiões, né? A região 1, a central, sempre repetindo para que não tenhamos dúvidas, está na tela também a região 1, que é do centro expandido, com o centro, a região bem central, do Jardim Brasil, o Jardim Flórida, o Bandeirantes, Bela Vista, Santo Antônio, Cambará, Irene, Carambeí, Jardim Tanzi, Esplanada Mendes, Parque 9 de Julho, Vila Guiar, Jardim Renê, Junqueira, Jardim Meni, Estação
e Vila Santa Isabel. Esta semana completaram 113 casos, sendo 85 já recuperados. Semana passada eram 96. Então nós tivemos um aumento em uma semana nesta região, 17 novos casos positivos. É o maior aumento nesta semana, embora também seja a maior região de habitantes da cidade de São Roque. A região 2, 29 casos. É a região de Mailasque. Semana passada eram 28. Então aumentou apenas um caso positivo. Região de Mailasque, compreende Mailasque, Ponte Lavrada. E temos 28 casos já recuperados. Então apenas um caso, que é o desta semana, que está em recuperação na região de Mailasque. A região do Vilaça, região 3, 39 casos. Compreende Vilaça, Mosteiro, Tabuão, Gabriel Pisa. Semana passada 33. Então mais 6 casos essa semana, sendo que 28 já recuperados, né? Então 39 esta semana, com 28 recuperados. Região 4, Paisagem Colonial, Vinhedos, Parque Aliança, Jardim Conceição, Vila Amaral e Vila Mique, com 35 casos esta semana, 26 recuperados. Sendo que a semana passada eram 28 casos positivos. Aumentaram 7 casos positivos dessa semana na região 4, do Paisagem Colonial e região. Região 5, que compreende São João Novo, São João Velho, Montserrat e Volta Grande. Nesta semana, 18 casos completados. Semana passada eram 13. Então tivemos mais 5 casos nessa região, com 12 casos já recuperados. A região de Canguera, que inclui Pavão, Sorocamirim e Campininha, são 10 casos, aumentou 1 da semana passada e tem 9 casos recuperados já também. Região 7, Vila Nova, Marmeleiro, Jardim Brasília, Jardim Boa Vista e Iguaçu, 20 casos. Semana passada 19, aumento de 1 caso positivo, sendo 13 já recuperados. Região do Bairro do Carmo, Caetê, Tapas de Pedra, Juca Rocha, Alto da Serra, 11 casos, sendo semana passada 8, aumento de 3 casos numa semana, com 9 recuperados. A região do Planalto Verde e Darcy Penteado, 3 casos, semana passada eram 2, aumento de 1 caso, e tem 1 caso já recuperado. Saboó continua apenas com 1 caso, o mesmo da semana passada, e já recuperado. Então, são esses os números, 279 casos até o dia de ontem. Isso daqui, importante, esse fechamento foi no dia de ontem. Estamos passando hoje, né, por conta do adiamento que eu falei, como eu disse, mas o boletim é semanal, sempre fechando às quintas-feiras. Eu volto aqui para falar um pouquinho sobre a questão da retomada para a fase laranja. Então, explicando um pouquinho melhor. O Plano São Paulo, né, que é do estado todo de São Paulo, ele faz a avaliação semanal, fechando sempre às quintas-feiras, apresenta na sexta-feira e faz a execução na segunda-feira seguinte. Então, para evitarmos qualquer mal-entendido, nós que tivemos que retornar para a fase vermelha na terça-feira, estamos cumprindo essa determinação, embora ainda com recursos que impetramos no TJ e também no STF, nós temos que seguir a vermelha, porém, diante do novo posicionamento liberando para a laranja, voltaremos para a laranja automaticamente na segunda-feira. Então é isso, amanhã ainda continuamos, amanhã e domingo continuaremos na faixa vermelha, ou seja, sem a abertura do atendimento presencial para o comércio em geral, exceto os essenciais. Comércio em geral, que voltarão na segunda-feira, imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio, shopping center, além dos que já estavam em funcionamento, dos essenciais, né? Esses estarão liberados para o funcionamento na segunda-feira, presencial, das 12 às 16 horas. E também com o percentual de 20%, como era na laranja dias atrás. Eu gostaria de explicar aqui, tem muita gente pedindo, solicitando que se aumente, se estenda o horário de 4 horas para 6 horas. Não é possível, temos que seguir o decreto. Como eu sempre disse, a gente sempre respeitoso,
fazendo questão apenas dos nossos direitos, nada mais. Temos que respeitar a ordem e a legislação. Para isso a gente trabalha sério, com a compreensão do comerciante e da população colaborando, e eu tenho o sentimento, agora vai um pouco de comentário de quem está próximo das informações, a gente percebe que esse decreto, ou essa, vamos dizer, essa definição do Plano São Paulo, né, que é o plano, vamos dizer assim, ele é um novo decreto de São Paulo para cada região. O Plano São Paulo, que funcionará a partir de segunda-feira, ele vai até dia 30. Dia 30 vocês podem perceber que ele não é um domingo ou um fim de semana, ele é uma quinta-feira. Eu imagino que teremos boas novas a partir do início do próximo mês, né? Então a gente está percebendo sim uma evolução. Sorocaba, que estava no vermelho, já está indo para o laranja, outras regiões, a maioria do estado, acho que você tem a mancha, tem o mapa aí, né, Newton? Colocou? Essa mancha ela mostra já o laranja ocupando o maior espaço, o outro espaço é o amarelo, que também é bastante positivo, e já está em alguns trechos aí, além da Grande São Paulo, também para o litoral, e nós estamos nos recuperando. Então eu percebo que, independentemente de algumas cidades grandes aqui do nosso entorno, como Jundiaí, Sorocaba, até Votorantim estarem com números elevados, até Itu, nós estamos sim com os números bastante controlados, com a nossa oferta de leitos, os nossos cuidados sendo seguidos, e é importante então a participação de todos. Então, segunda-feira, fase laranja, atendimento presencial das 12 às 16 horas. Nós temos semanalmente uma reunião do comitê do Covid aqui na prefeitura, temos a participação de um representante da Câmara Municipal e também de todos os departamentos envolvidos, desde da saúde, da administração, de finanças, do jurídico, do gabinete, o pessoal que nos ajuda e muito e participa com muita seriedade. E nós temos, logicamente, alguns desafios para a próxima semana. Nós, logicamente, estaremos discutindo, debatendo, avaliando, né, os andamentos desta semana e também projetando para a semana que vem. Passaremos novas informações à medida que tivermos, repetindo que nós temos sim ainda também aqueles recursos no Tribunal de São Paulo e também no STF. Se alguma novidade boa surgir até lá, quem sabe, né? A gente pode, porque pleiteamos sim lá, além da manutenção na laranja, pleiteamos sim a amarela. É importante vocês só que saberem que nós temos direito à amarela naquela semana. Porém, agora, como é nova semana, a laranja é a que nos indica para seguirmos. E é assim, mostrando que a prefeitura, é importante aqui, eu estava agora à tarde conversando com o nosso pessoal, o atendimento da prefeitura volta também, né, a partir da segunda-feira, das 9 às 13 horas, com os horários agendados. Coisas boas aqui, olha, mostrando que a prefeitura está em sintonia com a evolução dos novos tempos, com os sistemas de atendimento, mostrando aqui que só a divisão da indústria e comércio, nesse período de pandemia, fez mais de 3 mil atendimentos, das áreas do SEBRAE, da Sala do Empreendedor e também do PAT. Atendimentos à distância, né? Por e-mail, por telefone, por WhatsApp. A mesma coisa rendas. E olha só, rendas, numa semana, nesta semana que passou, fez mais de 1.000 atendimentos à distância, por WhatsApp, por telefone, por e-mail. Então, olha só, e isso é o atendimento. E o pessoal que está trabalhando, alguns deles em home office, estão também da casa deles atendendo essas demandas aqui. Então, um agradecimento aos colaboradores da Prefeitura de São Roque, não apenas o pessoal da saúde, não apenas o pessoal da Santa Casa ou de obras, também o pessoal da administração, trabalhando muito sério. Então, às vezes, né, tem aquele comentário mais maldoso, aquele comentário mais de má fé. Nós temos aqui, sim, que respeitar o funcionalismo público. Estão dando muito de si. A Prefeitura não parou nesse período. Os serviços da Prefeitura continuaram. E, logicamente, a partir de segunda-feira também o presencial. E nós tivemos nesse período, enquanto estivemos abertos,
mais de 800 agendamentos. E nós temos aqui, nesta semana que passou, nós tivemos que suspender, porém volta hoje, novamente o agendamento automático, né, eletrônico à distância, ele está funcionando a partir de hoje para novos agendamentos, sendo que dos que já foram feitos, 370 para a semana que vem já estão agendados desde lá de trás. Então, o trabalho continua e nós receberemos aí o atendimento, estamos atendendo à distância. Temos a questão aqui dos horários de ônibus, tivemos a informação, nós notificamos a empresa de transporte, sim, e solicitamos que voltassem com os horários, eles informaram que voltaram com a grade que estava anterior e, logicamente, segunda-feira, mais do que nunca, estarão de volta, sim, com atendimento conforme a demanda. E nós estamos cobrando também a higienização, pedimos que os usuários utilizem máscara, os usuários também tenham cuidados sanitários, e nós estamos cobrando, sim, o funcionamento da empresa de transporte público da cidade de São Roque, que melhorou muito, por sinal, se comparando a 3, 4 anos atrás. Temos que lembrar como era e valorizar, sim, o trabalho bem feito, porém não estão sendo deixados de serem cobrados para um trabalho cada vez melhor, atendendo a população com respeito merecido. E foi para isso que nós lutamos sempre aqui. É isso, gente. As informações que nós temos aqui, nós nos despedimos de todos, voltaremos no início da próxima semana. Um bom final de semana. Fiquem em casa. Importante, comerciante não atenda aqueles que não estão, autorizados como atividade essencial, que não atendam neste final de semana, sábado e domingo. Voltem a atender na segunda-feira, dentro da faixa laranja, que permite a abertura e atendimento presencial dessas atividades das 12 às 16 horas. Continuem atendendo no delivery, continuem atendendo no drive-thru. Por favor, é uma solicitação, uma recomendação para que as coisas caminhem bem e já já vamos voltando à normalidade. Um abraço, boa noite e bom fim de semana. Ok, aí o prefeito de São Roque, Cláudio Góes, falando da volta da região de Sorocaba e a volta de São Roque. A região de Sorocaba já inclui São Roque, Mairinque, Alumínio e tal, mas a gente até dá uma reforçada aí, porque São Roque, Mairinque fazem parte da região de Sorocaba. Como a gente fala assim, a região de Sorocaba está no laranja, e aí vem aquela clássica pergunta, e São Roque? Também está no laranja. E Mairinque? Também. Alumínio? Também. E Vargem Grande? Não, Vargem Grande está mais... Já está na amarela, né? A Grande São Paulo, porque é Grande São Paulo, entendeu? Então tá joia. Obrigado, Alain, pela participação. Faltou mais um registro aí, Alain? Falamos tudo aí. Por hoje, acho que só. É só, então qualquer coisa entre também lá no nosso site, no vanderluiz.com.br, tem informação pra caramba lá, tem até um trecho de uma gravação do prefeito de Ibiúna, o João Melo, que está antecipando para sábado a volta à fase laranja. Ó, Ibiúna, hein? Ibiúna. Então, o prefeito de Ibiúna falou assim, ó, já vou antecipar, o certo é segunda-feira, mas ele também segurou o máximo lá para retomada na fase vermelha, e aí tá lá. Só que São Roque tem essa questão da justiça. São Roque volta... Tá valendo lá a decisão do TJ, que é uma multa diária de R$100 mil. Então tem esse detalhe que o Cláudio não vai arriscar. Agora, Ibiúna, o prefeito está liberando a partir de amanhã. Outro dia perguntaram para mim, uma senhora perguntou para mim, eu preciso fazer prova de vida, que a pessoa tem que fazer a prova de vida para receber a aposentadoria. E eu tenho informação, está lá no nosso site também, até fiz questão de colocar, está suspensa até setembro, entendeu? Então, você que tem prova de vida, você tá vivo, Jair, tá bem, tem que provar. Tem que, continua recebendo. Você tem que chegar lá e falar assim, você tá vivo? Tô vivo. Então, o recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos também, cara, está suspenso até 30 de setembro para evitar contaminação por Covid-19. O prazo acabaria no próximo 16, foi prorrogado por causa da pandemia. Então tá prorrogado aí, tá bom? Obrigado, Spuleta. Na retaguarda, o nosso Guilherme em breve já estará voltando com a gente também. Jair Ribeiro, obrigado. Siga acompanhando as informações da Giromix. Fala o site da Giromix. É o www.webradio giromix.com.br. Isso, e lá no Vander Luiz, Vander com V, luizconz.com.br. Um grande abraço, segunda-feira a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu!